conflito entre Rússia e Ucrânia se estende por quase 3 anos e agora ganha novos capítulos ainda mais destrutivos. Nesta quinta-feira, o exército ucraniano afirmou que Moscou lançou pela primeira vez um míssil balístico intercontinental na Ucrânia. O míssil, concebido para transportar ogivas convencionais e nucleares, atingiu a cidade de Dnipro durante a madrugada. O episódio é a mais recente escalada do conflito, desde que Kiev lançou mísseis de longo alcance fornecidos por potências ocidentais contra o território russo. O receio da guerra escalar ainda mais é tanto que países europeus como a Suécia e a Finlândia já se dizem preparados para um eventual confronto. A Suécia começou a enviar panfletos a seus cidadãos, pedindo que se preparem para a possibilidade de uma guerra. Uma iniciativa parecida foi lançada pela vizinha Finlândia, que disponibilizou um site que reúne conselhos úteis em caso de conflito. Os dois países abandonaram décadas de neutralidade militar ao aderirem à Organização do Tratado do Atlântico Norte, após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022. A Rússia tem aumentado a pressão e feito ameaças nucleares. O Direto ao Ponto desta vez procura entender os riscos dos novos armamentos usados na guerra e o que o conflito pode mudar frente a um novo governo dos Estados Unidos, liderado pelo republicano Donald Trump a partir do início do ano que vem. O entrevistado é o professor de Relações Internacionais da Uniriter, João Gabriel Burman. Eu sou o Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. João, os ânimos realmente se acaloram mais em relação a esse conflito entre Rússia e Ucrânia, e não é para pouco. Para começar, eu gostaria que você nos explicasse o que são esses novos armamentos utilizados pela Ucrânia e pela Rússia na guerra. Bom, Lucas, primeiramente, então, obrigado pelo convite para conversar com o público do Direto ao Ponto. Um prazer estar de volta com vocês. Realmente, estamos vivendo aí nos últimos 15 dias, né, uma fase nova da guerra entre Rússia e Ucrânia, esse conflito que já tem aí mais de 2 anos, né, vai se completando seu terceiro ano em breve, e que entra agora, então, nessa nova fase em que nós vemos alguns armamentos mais estratégicos sendo utilizados, né? Estratégico, quando nós falamos em termos de guerra, nós estamos falando de armamentos que são geralmente mais caros, têm tecnologia mais avançada e também, por isso, se destinam a alvos mais importantes ou a gerar impactos que vão além somente ali daquele uso no campo de batalha, que seria um impacto tático, né? O impacto desses armamentos, muitas vezes, inclusive, é gerar algum tipo de repercussão internacional, de gerar algum impacto que seja psicológico, moral, né, no país contra qual ele está sendo utilizado. Essas questões, esses armamentos que estão sendo utilizados agora, de ambas as partes, se tratam de mísseis, mas mísseis de tipos bastante distintos, né? Primeiramente, então, o que nós vemos sendo empregados pela Ucrânia são armas de longa distância, de maior distância do que eles estavam empregando até então, que são justamente armamentos fornecidos pelos países ocidentais, ou seja, não são armamentos produzidos pela Ucrânia ou comprados pela Ucrânia de outros países. São mísseis exclusivamente de países membros da OTAN, né? Então, basicamente, nós temos aí o míssil balístico ATACMS, que é o míssil estadunidense, né? O MGM-140, que tem um alcance de até 300 quilômetros. Então, nós estamos falando, de fato, né, de um alcance muito maior. E esse é o principal míssil, né? Mas junto deles, outros países europeus, especialmente, forneceram os seus equivalentes, né? Que são versões, são mísseis ali de utilização muito parecida com o ATACMS, como o Storm Shadow do Reino Unido. Esse acho que foi um dos primeiros a ser fornecido para a Ucrânia, inclusive já tem indícios de que ele teria sido empregado antes, inclusive contra navios russos, o Scalp francês e também um míssil da Taurus alemão. Então, todos eles, né, têm
essa característica de serem mísseis balísticos, ou seja, eles usam uma trajetória tradicional de míssil, né, que fazendo uma curva em direção à atmosfera e depois uma trajetória descendente, né? Então, primeiro uma trajetória ascendente, depois uma trajetória descendente, uma espécie de U invertido, diferente de muitos outros mísseis que estavam sendo utilizados pela Ucrânia até então, que eram mísseis de cruzeiro, que percorrem uma trajetória basicamente horizontal, né, até os seus alvos. Com isso, esses mísseis permitem, então, ter ogivas maiores, né, ogivas com maior poder de fogo, com maior poder de explosão, e vão ser utilizados contra alvos um pouco mais importantes, especialmente permitem serem disparados de lugares onde a Ucrânia consegue defender, então, esses mísseis, em profundidade, né, diretamente contra o território russo, algo que até então os Estados Unidos e os outros demais países da OTAN estavam eh, impedindo, ou pelo menos, né, não estavam permitindo publicamente que os ucranianos fizessem esse emprego, uma vez que eles tinham medo justamente de que houvesse alguma retaliação contra a OTAN da parte dos russos, né, por utilização desses mísseis. O que os russos estão fazendo é basicamente devolver na mesma moeda, digamos assim. Eles também estão empregando mísseis balísticos, só que o que, inclusive, gerou muito debate na semana passada foi que seriam mísseis de maior alcance, né? Então a Ucrânia, inclusive, falou que eram mísseis intercontinentais. A grande questão que a gente tem que discutir não é necessariamente a distância, porque um míssil intercontinental, como o nome diz, é um míssil que percorre uma distância gigante entre continentes. No caso, os mísseis russos que foram utilizados contra a Ucrânia, especialmente que os analistas estão vendo um nome que se chama Oreshnik, né? Eles são mísseis balísticos também, mas eles são considerados de alcance intermediário, ou seja, eles poderiam chegar além da Ucrânia com facilidade, né? Mas o que que acontece nesse alcance intermediário? Eles geralmente são mísseis maiores e, portanto, eles podem ter ogivas maiores, ou seja, eles podem carregar uma carga explosiva muito maior. E, eventualmente, até o que se discute, poderiam ser equipados com armamentos nucleares, algo que nem todo míssil permite, uma vez que a ogiva, né, de um dispositivo nuclear ela é bem diferente. E especificamente esse míssil que foi empregado contra a Ucrânia, agora pelos russos, que gerou bastante cobertura da imprensa, acredita-se que ele tenha uma característica que até então não havia sido empregada na guerra, que são veículos múltiplos de reentrada, que a sigla em inglês é MIRV, né? O que que seria um MIRV? É um único míssil que faz então essa trajetória ascendente, vai até a atmosfera, né, cerca ali de, enfim, mais de 100 quilômetros de altitude e ingressa novamente na atmosfera numa velocidade muito, muito rápida, ou seja, impossível de ser parada, e ao reingressar na atmosfera, ele dispara múltiplas ogivas. Não é apenas uma, ou seja, ele multiplica, né, as suas bombas, né, multiplica o seu poder explosivo, dificultando muito a chance desse míssil ser interceptado. Então, a defesa contra esse tipo de armamento é muito, muito difícil, a não ser que ele fosse abatido nesse período de ascensão que a gente chama, né? Que é quando ele está sendo disparado, o que seria muito difícil, porque necessitaria que a Ucrânia tivesse essa capacidade de agir dentro do território russo, né? Algo que no momento aí eles não possuem. Então, a fase da guerra ela está um pouco mais complexa, e um pouco mais perigosa, porque a gente vê justamente é, o emprego mais massivo de mísseis, se não necessariamente de tropas, de tanques, né, de aeronaves, como era até então.
João, nós temos esse receio grande de armamentos nucleares e isso se deve muito ao fato de o tempo que a guerra está levando e a frustração, de certa forma, que a Rússia tem em relação a esse conflito. Para você, a utilização de armamentos nucleares pode mudar o conflito significativamente? Pois justamente a gente, ao ver esses mísseis, né, esses sistemas sendo empregados, nos coloca, assim, um tanto mais próximos, né, de romper esse limiar nuclear, né? Então, se discute a questão do rompimento do limiar nuclear na guerra da Ucrânia há muito tempo. Isso é algo que os russos já conceberam anteriormente, já foi mencionado, né, ameaçado anteriormente, mas de fato, como nós não estávamos tendo o emprego de sistemas que eram aptos para carregar armamentos nucleares, né? Até alguns até eram, mas no geral não era, né, o grande, a maior parte desses sistemas. Isso se tornava um pouco menos crível, um pouco mais difícil. Agora, é muito difícil, né, de distinguir se um míssil desse tipo ele vai estar carregando uma ogiva nuclear ou não, porque como eu mencionei, tem essa possibilidade, né? Então, os russos nesse lançamento, inclusive, mencionaram que foi comunicado aos Estados Unidos de que iria se disparar esse tipo de armamento justamente para não haver más interpretações, digamos assim, né? Então eles deixaram claro, olha, isso vai ser feito esse ataque, não é um ataque nuclear, justamente para não gerar, né, um cálculo errado da parte da OTAN e eventualmente levar aí a uma corrida nuclear. Por engano, digamos assim. Mas a gente realmente se encontra um tanto mais próximo, mas eu acredito que a Rússia ela tem procurado fazer de tudo para não empregar as armas nucleares, apesar do discurso mais assertivo, apesar das movimentações indicando que eles podem fazer isso, eles têm evitado o máximo inclusive feito uso, né, de outros recursos como esses novos mísseis de velocidade hipersônica que têm um potencial destrutivo bem forte, mas eles têm feito de tudo para, digamos assim, não cair numa certa provocação dos países da OTAN, né, especialmente dos Estados Unidos, de empurrar eles a fazer esse emprego. Provavelmente o emprego nuclear não seria algo eh, contra populações civis, seria eventualmente um alvo exemplar, como alguma indústria, alguma base, né? Seria ali uma ogiva de menor capacidade de detonação, eventualmente até com efeitos secundários, né? Como efeitos climáticos e radiativos menores, né? Controlados. Isso já é possível ser feito hoje em dia, né? As ogivas nucleares hoje em dia elas já conseguem ter esse tipo de calibração, digamos assim, de ajuste, né, com relação aos efeitos que eles vão ter. Mas a grande questão do emprego de armas nucleares seria um impacto moral, seria conseguir justificar, né, para o resto da sociedade internacional, para o sistema internacional, para a ONU, do uso daquilo. Porque, afinal de contas, nós não temos, né, o emprego de armas nucleares desde 1945, desde antes da existência da ONU, né, quando foi feito pelos Estados Unidos contra os japoneses. Então, um eventual uso de armas nucleares, mesmo que controlado, teria um impacto político muito grande. Sem contar, né, o problema todo dentro dessa questão, que é a necessidade de demonstrar força, é a necessidade de russos conseguirem responder a esses ataques ucranianos para não parecer que eles estão perdendo e ambos os lados tentarem manter ainda vantagens, né, que agora não são mais vantagens no campo de batalha, no terreno, digamos assim, porque não são vantagens de conquista de território, mas são vantagens dentro dessa percepção de poder. Tudo isso, para o que se imagina, né, possa vir a ser
acordos de negociação em breve, né? Uma vez que nós temos aí já essa pressão da comunidade internacional, tanto de apoiadores russos como os chineses, quanto de governos da OTAN que apoiam a Ucrânia para que seja feito, né, uma negociação para dar fim a esse conflito. A Finlândia e a Suécia já se dizem preparadas para uma eventual guerra. Você crê que o conflito realmente possa se espalhar para esses países? Eu acho que é algo bastante prudente da parte de finlandeses e suecos, né? Eles entraram aí na OTAN, são os países mais recentes a entrarem na OTAN, né? Entraram, a Suécia finalizou seu processo de ingresso ainda esse ano, a Finlândia foi já ano passado. Mas nós temos, de fato, muitos motivos aí para que eles procurem, né, se mobilizar e ter essa preparação. Um folheto distribuído pela Agência Sueca de Contingências Civis reúne conselhos sobre como se portar em emergências como guerras, desastres naturais ou cyberataques. O documento de 32 páginas descreve com ilustrações as ameaças enfrentadas pelo país, inclusive ataques cibernéticos e terroristas. Primeiro, porque são dois países, especialmente a Suécia, né, que tem uma tradição pacífica já há algum tempo. Então, mobilizar tropas, verificar treinamento, compatibilizar doutrinas, né, armamentos, no sentido dos empregados pela OTAN, levam um tempo. E segundo, que realmente pela localização desses territórios, né, a Finlândia que faz fronteira direta com a Rússia, uma longa fronteira, especialmente diria que a mais importante ali em direção ao Ártico. E a Suécia também, por estar localizada num espaço muito importante, que é a saída do Mar Báltico, né, que seria um dos poucos mares ali que a Rússia tem acesso ao Oceano Atlântico, são alvos possíveis, né? Não vou dizer prováveis, mas possíveis de um ataque retaliatório da parte da Rússia. Muito provavelmente não seriam invasões terrestres, não seria o tipo de conflito que nós estamos tendo na Ucrânia, né? Mas seria, como eu mencionei, uma possibilidade de fazer um emprego retaliatório. Então, uma vez que, com apoio e armamentos da OTAN, a Ucrânia tem feito ataques mais importantes contra a Rússia muito bem pode resolver retaliar de uma maneira, entre aspas, controlada, né? Fazendo um ataque também contra alguma infraestrutura militar, contra alguma infraestrutura estratégica, contra um desses dois territórios. Seria mais ou menos, né, algo que aconteceu. eh, Envolvendo ali a destruição do Nord Stream 2, né? Que, enfim, hoje em dia já se discute muito sobre a responsabilidade russa não ser mais uma responsabilidade, não ser mais verdadeiro, ser muito provavelmente um ato de sabotagem do interesse dos ucranianos, né? Para parecer que foram os russos. Mas seria nesse sentido, de atingir, né, um terceiro, de mexer ali com os interesses de terceiros para demonstrar força, para demonstrar que não vai aceitar esse tipo de pressão. Então, acho que é prudente, né? Mas ainda que não seja o mais provável, eu acho que o mais provável em termos de ataques, se fosse feita essa escalada horizontal da guerra, né, espalhando a guerra para além do território ucraniano, eu acho que antes de se dirigir à Finlândia e Suécia, acho que outros países do Báltico estão em maior ameaça, como a Lituânia, como a Estônia, né, que são territórios que de fato compartilham fronteiras com os russos e onde os russos, inclusive, conseguiriam agir de forma terrestre, tomando territórios na fronteira, fazendo invasões, né? Conseguindo, por exemplo, escalar menos verticalmente a guerra, né? Fazendo com que eventuais retaliações elas não fossem dadas diretamente contra o território russo, mas contra essas tropas que estão nos territórios desses países, né? Então, se nós formos ver ali as fronteiras entre
Estônia e Rússia, Lituânia e Rússia, são fronteiras muito mais permeáveis inclusive clima e território muito mais fácil de serem empregadas tropas do que a fronteira com a Finlândia, que primeiramente é muito extensa, né? E segundo tem toda uma questão ali climática, especialmente nesse momento que se aproxima aí o inverno do hemisfério norte. Estamos nos encaminhando para um novo governo dos Estados Unidos, agora liderado pelo Donald Trump. Na sua análise, um governo Trump causa uma pressão maior para uma negociação sobre esse conflito? Com certeza. Acho que a gente pode, inclusive, atribuir muito desses movimentos dessas 2 últimas semanas já, né, na conta da eleição do Donald Trump, né? É em grande parte por conta disso que nós tivemos a autorização do uso desses mísseis da OTAN por parte dos Estados Unidos, né? E, inclusive, movimentos digamos assim, mais controlados ou tentando escalar menos o conflito da parte da Rússia, justamente para não gerar um tipo de reação maior do público estadunidense, inclusive, né? Porque Donald Trump foi eleito com essa pauta de encerrar a guerra da Ucrânia, né? Ele disse que se depender dele é coisa de 24 horas ele encerra a guerra. Entre Rússia e Ucrânia. Trump afirmou em diversas ocasiões que acabaria com a guerra muito rapidamente, mas nunca disse como. Os elogios frequentes do republicano a Putin e sua relutância em condenar abertamente a invasão russa geram temor no Ocidente de que ele possa obrigar a Ucrânia a aceitar uma derrota parcial. A gente entende que, ainda mais dando um prazo tão exíguo, ele não procure necessariamente gerar uma paz, mas cortar o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, né? Algo que desde o seu primeiro governo o Trump já era muito crítico na questão do papel muito ativo que os Estados Unidos tinha dentro da OTAN comparativamente com os demais países europeus, né? Ele achava que os Estados Unidos pagava demais a conta, que os demais países tinham que contribuir também. Bom, agora, frente à guerra da Ucrânia, nós de fato temos essa maior contribuição dos países europeus, mas também a contribuição dos Estados Unidos aumentou muito mesmo, né? São bilhões e bilhões de dólares que já foram liberados pelo Congresso durante esses 4 anos do governo Biden. Inclusive, o Biden corre para conseguir enviar, né, o máximo possível desse orçamento que já foi liberado para a Ucrânia, uma vez que sabe que quando se iniciar o governo de Donald Trump, em 21, 22 de janeiro, né, primeiro dia, 22 de janeiro de 2025, ainda mais com um Congresso, né, de maioria republicana, contrário à guerra, esses valores vão cessar. Então, acho que, de fato, nós devemos aí, não sei dizer se teremos o fim da guerra, né? Mas nós devemos ter um momento de, a- de enfraquecimento da Ucrânia de frente a um menor apoio do governo dos Estados Unidos. Esse apoio, eventualmente, pode, inclusive, continuar de forma, como é que eu vou dizer, menos aberta, menos política, através de mecanismos com os quais o presidente dos Estados Unidos não consegue ter tanta autonomia, tipo cooperação direta entre o Departamento de Defesa, né, o Pentágono, entre militares, projetos que já estão em execução. Isso é muito difícil de ser cortado totalmente de um dia para a noite. Então, eventualmente, algum apoio, alguma coisa pode continuar, mas de fato aquele apoio aberto, né, inclusive mobilizando recursos, fazendo, né, a defesa da Ucrânia a qualquer custo, a gente deve ver isso se encerrar. E aí temos dois cenários, né, um cenário em que a Rússia aproveitaria isso para de fato avançar e procurar conquistar todos os seus objetivos, né, que seria
a tirada do Zelensky do poder, o que eles chamam de desnazificação, né, entre aspas, aí, da Ucrânia, garantindo ali o controle dos territórios de Donetsk e Luhansk, e agora já também os territórios do sul, ou então um uma parcimônia maior também dos russos em direção a buscar algum tipo de negociação, algum tipo de solução negociada, multilateral, que envolva aí a mediação de países neutros ou sem tanto envolvimento, né? Da eleição do Trump, a gente tem que destacar que a situação para a Ucrânia ela também é complicada com relação aos seus apoiadores europeus, né? Então, tirando aí o governo do Reino Unido, que é recém empossado, né, o governo trabalhista, e o governo francês do Macron, que vai ter eleições, se eu não me engano, só daqui ainda 2 anos, demais apoiadores, né, especialmente aí o governo alemão, que é um dos maiores, é a maior força, né, da OTAN na Europa e um dos maiores orçamentos militares, está muito sob perigo, né? Justamente porque o apoio alemão à Ucrânia tem gerado muitos impactos dentro da sociedade, como aumento de preços, problemas econômicos. Então, o governo alemão do Olaf Scholz tem estado aí sob perigo, né? Ainda mais que é um regime parlamentarista, pode ter eleições a qualquer momento. E a queda do Olaf Scholz e a eleição de alguém com outros interesses, provavelmente seria do partido da ex-premier Angela Merkel, da CDU, pode representar também aí um grande baque nesse apoio ocidental que o Zelensky tem para continuar enfrentando a Rússia. Sim, e para finalizar, João, nós temos o nosso país, o Brasil, que tem uma importante relação com a Rússia, e o crescimento desse conflito pode impactar de alguma forma o nosso país? Bom, Lucas, acho que para o Brasil o, um aumento do conflito não é positivo, né? Porque, de fato, nos coloca aí em uma situação difícil de ter que conciliar esses interesses de ter relações com a Rússia importantes no âmbito econômico, ter uma parceria com a Rússia no âmbito dos BRICS e ainda assim ser um defensor, né, da solução pacífica de controvérsias, ser um mediador internacional que busca essas aproximações, né? Então, de fato, assim, uma escalada desse conflito pode trazer perigos, né? Para o sistema internacional como um todo e acabar pressionando, acabar gerando aí essa pressão internacional maior sobre o Brasil, né? Fazendo com que ele condene com mais veemência as ações russas. Então, com certeza não é algo positivo. Ainda que, vamos destacar, né, mas eu não acho que isso também seja ali um motivo para a gente ficar mais tranquilo, né? Mas ainda que num eventual desenrolar desse conflito que rompa um pouco com esse impasse que estava estabelecido, né? A gente basicamente passou aí por uma fase em que as atenções da guerra da Ucrânia foram substituídas por conta do conflito no Oriente Médio, envolvendo Israel, Gaza e Líbano, né? E de fato é necessário dar essa atenção para aquele outro conflito, mas nós tivemos aí um pouco de perda de interesse da comunidade internacional pela guerra da Ucrânia, o que também afastou as chances de o Brasil atuar como um mediador para essa guerra, né? Então, nós tivemos aí no âmbito da Assembleia Geral, né, no período ali em que aconteceu a abertura dos trabalhos da Assembleia Geral da ONU nesse ano, uma proposta chinesa e brasileira de fazer um processo de mediação, mas pouco se deu atenção, pouco se deu interesse, né? Ninguém mencionou, ninguém foi muito favorável, ninguém foi muito contra, né? Não se gerou tanta cobertura internacional, tanta atenção internacional
quanto talvez esses dois países merecessem, ou desejassem, desculpe. É, e, eventualmente, então, um desenrolar, uma continuidade dessa guerra, sendo numa escalada, sendo num, aí numa eventual situação de negociação, façam que o Brasil volte para essa agenda, né? Volte para esse papel. Nós tivemos um importante resultado para o Brasil nesse sentido, na reunião do G20 na semana passada, em que conseguiram fazer um documento internacional com comentários sobre a guerra da Ucrânia, e foi aprovado em consenso, com assinatura, inclusive, né, de Rússia e de Ucrânia. Tudo bem que o documento não mencionou a Rússia, né, não diz Rússia no documento, não tem essa menção, justamente pela, pelo medo, né, da diplomacia brasileira de que esse documento fosse barrado, né, mas ainda assim tem ali um comentário, digamos assim, tem a inclusão. O G20 não ignorou solenemente que está ocorrendo esse conflito. Então, a situação para o Brasil, acho que ela não é a melhor, né? Mas também guarda um pouco de possibilidade de que a gente volte a atuar como um mediador internacional. Ainda que acho que com certeza todos prefeririam que não fosse necessário, né, ter uma escalada, ter um risco aí da guerra sair do controle só para que a gente pudesse desempenhar esse papel, né? Acho que não é algo desejável. Com certeza, João, a gente fica agora esperando aí que esse conflito se resolva o mais rápido possível e que menos danos sejam causados. E eu quero te agradecer aí por participar de mais um Direto ao Ponto e nos trazer todos esses esclarecimentos sobre esse conflito tão relevante agora no mundo. Eu que agradeço, Lucas, pelo convite, e eu e todos os demais professores da Uniriter estamos sempre disponíveis aí para conversar com o Direto ao Ponto. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostou do podcast? Não deixe de acessar o site do Correio do Povo e assinar a newsletter mensal de indicações do Direto ao Ponto, que eu mesmo preparo. Esse episódio utilizou áudio GFP, tendo roteiro, produção e apresentação de Lucas Eliel e coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. A edição é de Felipe Gerlach, com assistência de Wilson Bravo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.